E você já sentiu que, por mais que você saiba vender, as pessoas não te levam a sério? Já percebeu que na mesa de negociações, quem fala menos geralmente sai ganhando mais? No mundo das vendas, a autoridade é mais valiosa do que técnica. E pouquíssimas obras mostram isso com tanta clareza que O Poderoso Chefão. E hoje você vai entender como a postura, a estratégia e o silêncio constroem respeito e como muitas vezes a venda não acontece por falta de argumentos, mas por falta de presença. E você quer parar de ser visto como um vendedor desesperado? Esse episódio é para você. E bem-vindo à série de Como Vender com o Cinema. Aqui filmes e séries viram lições práticas de vender, persuasão e negociação, porque quem aprende vende mais. E hoje a lição vem de O Poderoso Chefão. E no mercado tem muita gente boa em técnica, mas na frente do cliente parece inseguro. E o cliente sente no tom, sente no olhar, sente na linguagem corporal. E quando você transmite fraqueza, a venda já era, meu irmão. Em O Poderoso Chefão, Don Corleone não fala alto, ele não implora, ele não oferece desconto e ainda assim todos os escutam. Porque a verdade, a autoridade não grita, ela impõe. E se você já teve a sensação de que está sempre tentando provar algo, que precisa justificar seu preço a cada frase, e esse episódio vai elevar o seu jogo, porque vender não é só falar bem, é se posicionar muito bem. E já deixa o seu like, porque esse vídeo vai abrir a sua mente e te entregar um conteúdo que ninguém conta por aí. E Don Corleone fala baixo, olha nos olhos, escuta com atenção e quando fala, cada palavra tem um peso. E você não precisa ser o mais extrovertido da sala, precisa ser o mais firme. E isso se traduz nas vendas como postura de especialista. Você não implora por atenção, você a atrai pelo tom, pela calma, pela confiança. Anota isso porque isso muda o seu jogo. E o cliente compra mais rápido quando ele sente que está diante de alguém que domina, mas não precisa provar. Na prática, é não interromper, é usar o silêncio como arma e responder com firmeza, sem desespero. Quem fala demais revela fraqueza e quem fala na hora certa comanda o jogo. E um dos maiores erros de vendedores iniciantes é negociar com medo. Dar desconto antes da objeção, oferecer mais do que combinado, se justificar por cobrar caro. Isso é vender de joelhos. Don Corleone oferece valor, mas em troca exige algo. Isso é equilíbrio. E na prática é ter clareza sobre o seu preço, saber dizer não com respeito, mostrar que o seu produto resolve, sem implorar. E isso aqui nunca vão te contar na escola nem na TV. Quando você se posiciona como especialista, o cliente respeita. Quando você se posiciona como carente, ele pisa. Vendedor que implora perde o valor. Vendedor que impõe valor gera desejo. E vender não é vencer detalhes, é conduzir emoções. Don Corleone não gritava, ele provoca, ele espera e ele observa. E você pode aplicar isso com pausas estratégicas, escuta ativa e perguntas certas. Quer um exemplo? Se o cliente diz, tá caro, você pode dizer o seguinte para ele: o que exatamente te parece caro? O valor ou o risco de não resolver o seu problema? E essa pergunta muda o jogo. Você sai da defensiva e coloca o cliente para pensar. Anota isso, porque isso aqui muda o jogo. Mostre que entende o emocional dele, que entende as dúvidas e que está aqui para ajudar, não para pressionar. Don Corleone entende que não é sobre a verdade, é sobre quem conta a história melhor. E nas vendas, isso é storytelling.
storytelling. E você precisa dominar o enredo da conversa, conduzir a jornada do cliente, criando imagens mentais, confiança e lógica emocional. Vendedores medianos rebatem objeções. Vendedores extraordinários reescrevem a história da objeção. Vou te dar um exemplo de objeção. Preciso pensar. A resposta certa seria, claro, mas só para entender o que exatamente você precisa processar. Assim posso te ajudar a esclarecer o que está travando. Você muda o tom da conversa, sai do rótulo vendedor chato e vira um consultor estratégico. Quem comanda a narrativa ganha a venda. Talvez você esteja achando que precisa falar melhor, mas na verdade precisa falar menos e melhor. Vender não é gritar mais alto, é gerar confiança em silêncio. É ser o tipo de profissional que o cliente respeita antes mesmo de ouvir o preço. Don Corleone não é um vendedor, mas ele ensina como se posicionar com poder, elegância e inteligência. E isso, meu amigo, vende. E você pode sair da posição de implorador de atenção para se tornar alguém que conduz uma negociação com firmeza, escuta e muito respeito. Mas isso começa com uma mudança interna. Autoridade não é grito, é presença. E essa história também é sua. E se isso te fez refletir, já valeu o seu tempo. Então se inscreve agora no meu canal. Aqui a gente ensina a vender com inteligência, inspiração e profundidade. Não é sobre frases prontas, é sobre entender o jogo. Toda semana uma nova lição que transforma a sua forma de vender. E esse método não é perfeito, mas é real. E por isso que ele funciona. Como vender com cinema?